Olá a todos, meu nome é Ana Carolina Martins da Silva, sou professora doutora em letras, pós-doutora em letras, atuo na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no Brasil, e eu estou fazendo essa abertura para apresentar para vocês um momento de muita relevância e muita importância para a nossa universidade, em especial para o mestrado profissional em educação, que foi a presença do professor Dr. Antônio Teodoro, titular, professor da Universidade Lusófona de Lisboa, Portugal. É uma pessoa muito respeitada, não apenas no Brasil, mas em diversas partes do mundo, mas no Brasil particularmente é muito querido nosso, já fez parte de diversos momentos importantes da nossa educação brasileira, e nós tivemos então a honra de tê-lo participando de um momento conosco. Por questão de objetividade, as aberturas da sua fala vão ser apenas apresentadas aqui como relato, mas nós teremos essa versão curta do vídeo com apenas a fala do professor e outra versão estendida com todas as falas, todas as participações, para quem tiver interesse. Então, esse evento se chamou Colóquio Internacional Antônio Teodoro, ele foi promovido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS. Para quem não tem ideia aonde se encontra, o Rio Grande do Sul fica aqui, no Brasil, no pezinho do Brasil, né, se for olhar o mapa dessa perspectiva. Nós atuamos em todo o estado do Rio Grande do Sul, são 23 cidades atendidas pela UERGS, cada pinguinho azul desse aqui é uma universidade da UERGS, e nós, então, convidamos o professor Teodoro para falar conosco. Fizemos um colóquio, porque antes dessa fala do dia 15, nós abrimos um ambiente virtual no Moodle, onde os inscritos tiveram oportunidade de ler artigos, livros do professor, assistir web, né, assistir entrevistas que ele deu na web, participações, enfim, foi uma preparação para essa fala do professor. Esse evento foi promovido, então, pela UERGS, pelo mestrado em educação, mestrado profissional em educação, que fica lotado na unidade da UERGS em Osório, e também pela pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, que funciona na unidade da UERGS em Erechim, Rio Grande do Sul. As organizadoras, então, professora doutora Ana Carolina, que é a que vos fala, professora Rita Cristina Severo e professora Thais Janaína Vezenovic. O currículo do professor Teodoro é bastante extenso, com muitas publicações em diversos formatos. Eu sugiro que vocês entrem nesse endereço para que vocês possam ter a magnitude dessa figura, né, que mais do que uma pessoa é uma bandeira, é uma causa da nossa educação. Ali também poderão encontrar materiais do professor para download. Então, o evento começou no Moodle, né, na plataforma Moodle, dia 11/9, culminando com o encontro dia 15/9. Então, a palestra do professor se chamou A Educação em Tempos de Globalização Neoliberal, os novos modos de regulação das políticas educacionais. 14 horas, horário Brasil, 18 horas, horário Portugal. Foi na modalidade, era para ser na modalidade híbrida, né, presencial na unidade da UERGS em Osório e online para os demais, mas estivemos neste período com uma adversidade climática muito grande no nosso estado do Rio Grande do Sul e optamos por deixar toda a atividade online. O livro do professor Teodoro, que nos motivou a chamá-lo, a convidá-lo para falar conosco dentro da disciplina que ministramos na linha 4 do mestrado, foi esse que se chama A Educação em Tempos de Globalização Neoliberal, os novos modos de regulação das políticas educacionais. Então, o professor Antônio Teodoro é professor de Sociologia da Educação e Educação Comparada na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa. Dirige diversos centros de pesquisa e, para nós, é muito caro no sentido de que é um dos cofundadores do Instituto Paulo Freire em Portugal.
Ele tem muitas obras sobre a área da educação e ele, então, tem essas áreas publicadas em Portugal, Brasil, Estados Unidos, França, Espanha, Inglaterra, dentre outros locais, né? Precisamos de ajuda, temos muitas perguntas e o professor Teodoro, então, nos encontrou por videoconferência nesse dia. Aqui apenas umas imagens gerais que não aparecem no vídeo, porque o Google Meet foca apenas em quem está com áudio, mas estávamos com as pessoas, então, todas presentes, inscritos, pessoas com curiosidade, né? Colegas, professoras do mestrado, alunos, pessoas da graduação da universidade. Tivemos a abertura feita pelo presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, professor Amarildo Sense, diretor também do Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, que fez uma saudação para o professor Teodoro, considerando toda essa sua vertente, essa sua personalidade de sindicalista e todo esse seu esforço de ressignificar a profissão de professor. Após, nossa colega, professora Citamara Lopes Santana, coordenadora do mestrado em educação da UERGS, fez uma saudação ao professor, considerando todos os seus valores, a importância dele estar conosco e anunciando também uma alegria muito grande que nós estamos, que é o fato de nós termos o nosso doutorado em educação aprovado. Com certeza, professor Antônio Teodoro será muito procurado por nós para ser a nossa inspiração nesse doutorado. Professor Teodoro, então, foi muito gentil, muito amoroso, muito acolhedor, foi para nós um calor estar junto com ele, aprendemos muito, nossos alunos aprenderam muito, e ele, então, nos apresentou a sua vasta bibliografia e o quanto nós temos ainda para aprender com ele. Ele se colocou, inclusive, à disposição para estar novamente conosco. Espero que vocês tenham muitos aprendizados, como nós tivemos, e tenham todos um grande abraço e um dia muito feliz. Muito obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Quero saudar-vos, agradecer o convite e também transmitir-vos o sentimento de tristeza pela calamidade que atingiu o vosso Estado e que em Portugal foi amplamente noticiado e que eu, que conheço razoavelmente bem o Rio Grande do Sul, acompanhei e acompanho com muita, muita tristeza. Espero que transmito as condolências, se foram atingidos alguns dos vossos familiares, a condolência geral, e força, a vida continua e esperamos também agora que a reconstrução seja também uma melhoria das condições de vida, da sustentabilidade ambiental e humana e que não, porque normalmente estas calamidades atingem sempre os mais pobres, atingem sempre aquelas regiões e os bairros onde a qualidade de vida é menor. Portanto, que isto também seja uma oportunidade de melhorar as condições de vida das populações afetadas. Eu disse-vos que não ia propriamente fazer uma conferência, uma palestra, mas conversar convosco, não é? Sobretudo com os estudantes, que são aqui o elemento mais importante. E depois tomei a liberdade, e se isto era público, de se alguns dos estudantes meus, nomeadamente do doutoramento em educação, e que se interessam ou têm projetos de pesquisa, como dizem aí no Brasil, no campo das políticas públicas, de poderem aceder a esta conversa e, portanto, aprofundar alguns dos temas que eu trabalho há 30 anos, que ocupam uma parte grande, ou até a parte principal do meu tempo de pesquisa, de investigação, como dizemos aqui, em Portugal. E aquilo... Estão-me a ouvir ou não? Estão-me a ouvir? Então. Não, isso foi a Ana Carolina que caiu a linha.
O centro da minha conversa tem aquele título pomposo, que é de um livro publicado, salvo erro, no início do ano de 2012, salvo erro, 2013, em Brasília, na Liber Livro, e que foi há pouco mostrado a capa. Há também um outro que eu ofereci, não sei se vocês têm, foi publicado em 2003 na Cortês, editora de referência, que infelizmente fechou, só tem a livraria aberta, a editora Cortês, numa coleção do Instituto Paulo Freire, chamado Globalização e Educação. É um livro de 10 anos anteriores e vocês não têm, está ligado a 2 livros publicados apenas em inglês, em Nova Iorque e Londres. O primeiro, Contesting the Global Development of Sustainable and Inclusive Education, foi em 2020, depois que vocês poderão ver, é de uma editora muito conhecida, Routledge, uma das principais, talvez a principal editora de ciências sociais, e em 2022, este livro é um livro meu só, este é um livro editado e que tem trabalhos de um projeto de investigação sobre o PISA, que eu dirigi durante 3 anos e que tem, além de trabalhos da equipa que eu coordenava, alguns consultores, entre os quais está um brasileiro, que é uma das autoridades no campo dos inquéritos em larga escala, daquilo que se chama em inglês ILSA, inquéritos Large Scale Assessment, larga escala, que é o João Luís Horta Neto, que é um doutorado e professor e que trabalha no INEP do Brasil. Portanto, quem desejar aprofundar muitas destas questões, portanto, recomendo para o mais antigo o livro Globalização e Educação. Esse eu tenho, salvo erro, tenho disponível, está no Academia, eu enviei-vos os links onde tenho uma parte digitalizado dos meus trabalhos. Esse está disponível, o da Cortês. Os 2 que estão publicados nos Estados Unidos, em Londres e em Nova Iorque, não têm versão digital, a não ser que vocês encontrem alguma obra pirateada. Eu ainda não encontrei completamente, mas se as vossas bibliotecas, ou nomeadamente a biblioteca da universidade, pode fazer a encomenda. Portanto, os livros são bastante caros. Na versão em papel, a versão em e-book é mais acessível. Eu depois poderei enviar as referências completas, ou vocês vão ao meu currículo e têm lá a referência completa, e se algum estudante, nomeadamente aqueles que dominam o inglês, estiver interessado em desenvolver alguns dos conceitos e dos argumentos, pode-o fazer. Para simplificar palavrões, há uma das coisas que eu com a idade me habituei. Falar o mais simples possível e responder e procurar responder a questões que sejam compreensíveis por todos. E, portanto, aquilo que eu vou tentar dizer agora, e depois vou estar muito atento às 7 perguntas que vocês têm, e isso é que vai ser o essencial, é para responder esta questão. Que relação é que se estabelece, ou podemos estabelecer, na formulação e na regulação das políticas de educação entre os planos nacional e internacional? Isto é, que relação é que nós podemos estabelecer entre os planos nacional e internacional quando se formula e se regula as políticas de educação? Formular, o verbo não tem um conceito. Regulação, eu sugiro que vão ao livrinho que apresentou, A Educação em Tempos de Globalização Neoliberal. Eu tenho um capítulo em que apresento página 81 e seguinte, e 82, tem uma pequena definição do que é a regulação, as teorias da regulação. Eu não falo nas teorias, mas apresento a referência de um autor belga
Christian Marois, que sinaliza de uma forma muito sintética. Esse autor, aliás, tem um artigo sobre isto na revista da Unicamp, na Educação e Sociedade, precisamente, não é a referência que eu tenho, não é essa, mas este autor tem. Portanto, para trabalhar o conceito de regulação, vão à página 81 e 82, está ali uma pequena síntese sobre o que é a regulação. E basicamente é o que se espera que os outros façam para atingir aquilo que eu determinei como um objetivo. Basicamente é isso. Portanto, aquilo que eu vou conversar convosco é aquilo que eu tenho trabalhado, não apenas do ponto de vista individual, com muitos e muitos colegas em todo o mundo, nesta relação na formulação das políticas educativas e na regulação dessas mesmas políticas. Tenho vários trabalhos empíricos, nomeadamente no caso de Portugal, e alguma reflexão teórica depois sobre isto. E, portanto, a primeira coisa que eu pedi a todos os estudantes, e ali a Isabel está ali, e eu não sei, penso que disse, se ela frequentou os meus seminários, é que a primeira coisa que nós temos que fazer quando estamos a fazer, nomeadamente, um trabalho científico, a escrever um artigo, a fazer a nossa tese, a nossa dissertação, é definir bem os conceitos. E esses conceitos têm de ser tanto melhor definidos quanto entraram na linguagem do senso comum. Digamos, é mais importante definir os conceitos que estão na linguagem jornalística, estão na linguagem do dia-a-dia, esses são aqueles que necessitam obrigatoriamente de ser definidos. Porquê? Porque ao entrarem na linguagem do senso comum, designam coisas muito diferentes. E nós, quando escrevemos e fazemos ciência, não podemos estar a utilizar conceitos que têm interpretações e leituras distintas. Eu tenho que dizer sobre o que é que eu estou a falar. Quando eu estou a falar de globalização, estou a falar de quê? Não há um conceito único de globalização. Há autores até dizem que não há globalização nenhuma. Quando estou a falar de neoliberalismo, estou a falar de quê? Estou a fazer, como muitos fazem, dizer que neoliberalismo é igual a imperialismo. Não é nada disso. Portanto, ou seja, quando nós estamos a falar de termos de conceitos, todos os conceitos, mas particularmente os conceitos que entraram no senso comum, na linguagem comum, na luta política, precisam de ser equacionados. E agora, digamos, eu estou suficientemente à vontade pelo meu passado, uma das coisas é a luta política, outra coisa é a construção científica. Obviamente que a luta política e a ação política beneficia do conhecimento científico, mas não são a mesma coisa. A ciência parte do princípio da dúvida. Um problema para resolver. A ação política parte de um princípio da certeza. O Amarildo, quando está a mobilizar-vos, não tem dúvidas. Mas um mestrando, um doutorando e um professor universitário está cheio de dúvidas. E precisamente a sua ação científica é resolver os problemas é encontrar resposta para um problema social que não tem esse tipo, que não tem, ou que a ciência social pode ajudar a resolver. Portanto, eu gostava muito de acentuar de início esta ideia de que, então, nestes temas que atravessam, sobretudo, o campo político, o campo da ação social, a importância na atividade científica, repito, de definir bem os conceitos e precisar bem do que é que estamos a falar.
sobre o conceito de globalização. Aliás, eu não utilizo o conceito de globalização, utilizo o plural. Vocês têm no livrinho amarelo, o da Liber Livro, um capítulo em que se desenvolve os processos de globalização. Não se esqueçam que este livro foi construído até 2010, portanto, ele foi publicado em 2012 ou 2013, mas as suas referências bibliográficas terminam basicamente por 2010. Foi feito, correspondeu àquilo que no Brasil, à preparação do que no Brasil corresponde à livre-docência, à preparação de uma lição de livre-docência. No Brasil só algumas universidades é que têm, particularmente no estado de São Paulo. Penso que no vosso estado a livre-docência não faz parte da carreira académica, é a última das provas que os professores fazem. Eu, quando preparei as minhas provas de agregação, que é a vossa livre-docência, essa foi a lição que eu apresentei. Obviamente, está datada, não é? Portanto, está datada. Muitas destas questões, aliás, estão hoje em profunda revisão, não é? A crença que havia no início do século XXI de que o mundo seria um mundo só, que se iam terminar os blocos de liberdade de comércio, está claramente posta em causa, seja pela invasão russa da Ucrânia, seja pelas guerras comerciais, seja pela criação de blocos político-militares. O mundo mudou muito, seja pela eleição do Trump nos Estados Unidos, de Bolsonaro no Brasil, a ascensão da extrema-direita em alguns países europeus, o ascenso do nacionalismo em grandes países como a Índia. Portanto, as coisas mudaram muito e, portanto, alguma crença kantiana, isto é, eu penso que toda a gente, não sei se vocês conhecem, se não podem ir buscar, a crença de Immanuel Kant de que as guerras terminariam quando o comércio se desenvolvesse. Portanto, o Kant tem vocês podem ir buscar à internet um ensaio pequenino, muito interessante, que se chama A Paz Perpétua, e a tese do Immanuel Kant é que o desenvolvimento do comércio entre os povos é a melhor forma de combater as guerras. E, portanto, portanto, estas formas, vamos utilizar a expressão globalização neoliberal, é a parte deste pressuposto. Portanto, o desenvolvimento do comércio é sempre a melhor forma. Isso não... Estamos no século XXI, mostrou que não chega. Evidentemente, os nacionalismos, os vários imperialismos não sobrepuseram-se a esta ideia kantiana. Mas, portanto, estava eu a dizer que muito disto que eu escrevi é algo que está profundamente em revisão. E quando eu digo em revisão, não é que há propriamente um consenso. Há muitos caminhos, há muita discussão, mas, obviamente, aquele otimismo que o comércio mundial criaria um mundo que comerciava e que teria configurações muito próprias é hoje uma ilusão claramente que nós podemos assumir. Mas voltamos à questão inicial. O nacional e o internacional na formulação das políticas de educação. Quem é que, para nós chamar os nomes às coisas? Quando falamos em organizações internacionais, estamos a falar de quem? Fundamentalmente das organizações internacionais de natureza governamental. Embora haja organizações internacionais de natureza não governamental. E uma das formas de globalização é precisamente a ação dessas organizações internacionais de natureza não governamental. Uma delas é os movimentos sindicais, e nomeadamente a Internacional de Educação,
Outros, a Amnistia Internacional, o Greenpeace, etc., que têm uma atividade importante de globalização, não dos governos, mas da sociedade civil, para a ação da ação internacional. E, portanto, quando estamos a falar disto, estamos a falar, sobretudo, de organizações internacionais de natureza governamental. Quais são aquelas que estão ligadas à educação? Em primeiro lugar e acima de tudo, a Unesco. A Unesco foi perdendo influência. Como sabem, a Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que resultou de organizações existentes e criadas no início do século XX, mas, sobretudo, a Unesco criada depois da Segunda Guerra Mundial e com um mandato muito específico. O papel da educação, da ciência e da cultura na construção da paz mundial. É um mandato da Unesco. Não é um mandato económico, não é um mandato da paz. É esse o mandato que a Unesco teve. A Unesco perdeu muita influência, sobretudo nos anos 1970, com uma primeira saída dos Estados Unidos e com um ascenso dos países que se chamam, na altura designados por socialistas e do terceiro mundo, voltou a perder no tempo de Reagan e da senhora Thatcher, e tem, nomeadamente, nos países ditos desenvolvidos, que eu prefiro dizer centrais, numa relativa pouca influência, mas muito rica em suas propostas. O relatório que fizeram e que apresentaram no final de 2021, que está aí traduzido no Brasil, que é um documento fundamental para ser discutido pelos professores, pelos educadores, pelos decisores políticos, os futuros da educação. O Viver Juntos é um documento, eu depois posso dar-vos o link, vocês aliás podem, desde já, quem quiser, e está aí na internet, põe Futuros da Educação, Unesco, vai dar imediatamente à Unesco Brasil, que tem a tradução portuguesa desse documento, que teve no centro um professor muito admirado no Brasil, que foi, na altura, era o embaixador de Portugal na Unesco, o professor António Nova, ou António Sampaio da Nova, como na política também é designado. Depois, quem é que nós temos mais? E que ganhou muita relevância e que se tornou hoje o principal think tank, centro pensante das questões de educação, pelo menos nos chamados países e nos países centrais, nos chamados países desenvolvidos. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Não é uma organização do sistema das Nações Unidas, não é. É uma organização que foi criada a seguir à Segunda Guerra Mundial no âmbito do chamado Plano Marshall, o Plano de Desenvolvimento da Europa, que estava destruída pela guerra, e que é uma organização muito pequena, tem 38 organizações. O Brasil não é membro, o Brasil é convidado, vocês podem ir já ao site, não se esqueçam que em inglês OCDE é OECD, e que é inequivocamente hoje o principal think tank, o principal centro pensante. Eu digo isso desde 2001, 2002, mas um conjunto de colegas meus têm defendido isso ativamente. Depois, temos um outro tipo de organizações que estão ligados à chamada apoio ao desenvolvimento, isto é, que ligam medidas a apoio financeiro. A apoio financeiro, a mais conhecida e mais estudada aí no Brasil, aliás, o Sérgio Haddad tem um livro ou dois sobre o Banco Mundial.
o Banco Mundial. Não é uma organização da educação, mas tem programas. O Banco Mundial é um conjunto de organizações, não é uma só, são 5, tem associado bancos, o Banco Africano de Desenvolvimento, disto, daquilo e daquilo outro. O Banco Mundial hoje, não tem propriamente uma produção teórica própria, vive daquela que é feita na OCDE, mas, e normalmente interessa sobretudo quando associa financiamento a programas no ponto de vista da educação. Depois há outras organizações, mas com menor influência. Algumas delas de natureza governamental, que são, por exemplo, supranacionais, como é o caso da União Europeia, mas onde especificamente, e aqui na Europa estamos todos de acordo, não tem um pensamento próprio, vive daquilo que é elaborado noutras instâncias, particularmente no seio da OCDE. Portanto, quando nós pensamos em organizações nacionais, estamos a pensar aí, pois não estamos a pensar. Se fosse noutros campos, podíamos ter outros. Se fosse as políticas de infância, podíamos falar na Unicef. Se fosse as políticas de saúde, falávamos na Organização Mundial de Saúde. Dessas coisas todas. No campo da educação, temos este tipo de organizações. O Banco Mundial e algumas, e no caso da América Latina, por exemplo, o PREAL, que foi um programa muito influente e de onde, aliás, veio um dos vossos ministros, o ministro da FHC, o que morreu, como é que ele se chamava? Como é que se chamava o ministro do FHC? Digam-me lá, Marta, Ana Carolina, como é que se chamava? Não me lembro, professor. Não me lembram. Paulo Roberto. Então, há coisas que a gente acaba esquecendo. Não é? Roberto é de certeza. Paulo Roberto. O Paulo Roberto trabalhava nesse programa e vocês têm ainda aquela que foi durante o governo Temer, como é que ela se chama? Não é Marta? Eu conhecias quando vivia em São Paulo, porque foram formadas nesse ambiente, são quase todas professoras da USP, fundamentalmente da USP, mas que tiveram associadas aí. Portanto, mas nós estamos a falar disto. Agora, que relações se estabelece? Primeira coisa que eu gostaria logo de dizer. Estas organizações internacionais não têm nenhuma relação hierárquica, legislativa. As políticas educativas são formuladas, o poder, de facto, executivo, não direi de facto, mas o poder de decisão é nacional. Obviamente que um governo nacional tem maior ou menor autonomia. Se um governo nacional está com a corda ao pescoço, cheio de dívida pública, como, por exemplo, o Brasil antes do Lula, está muito mais suscetível a que necessite de financiamento com condições. Se tem as contas equilibradas, se não tem dívida pública, se tem um programa próprio, a sua relação é diferente. A relação é diferente. Ou seja, um governo africano, Cabo Verde, por exemplo, que necessita de pão para a boca, de financiamento para desenvolver o ensino técnico, tem muito menos autonomia que a Alemanha, Portugal ou que o Brasil. Se quer o financiamento do Banco Mundial. Mas Portugal, que não precisa de nenhum financiamento do Banco Mundial para desenvolver a sua educação, ou o Brasil, neste momento, não precisa de nenhum financiamento, tem toda a autonomia para não sujeitar a indicações do Banco Mundial. Portanto, uma das coisas que me deixa e que eu gosto de referir é que esta relação não é uma relação de cima para baixo, como se estas organizações internacionais mandassem todas. Não.
a influência é muito mais subtil, às vezes muito eficaz, mas não é uma relação jurídica de mando. Não é uma relação jurídica de mando. O que é que nos obriga a ser muito mais exigentes na análise? A procurar como é que essa influência se mantém. E aqui nós temos, como em tudo na vida, dois movimentos. O movimento, e eu penso que vocês vejam os conceitos, o mandato. Isto é, estas organizações, o conceito é de Roger Dale, é um autor aí que está muito publicado aí no Brasil, tem um excelente artigo, eu penso em que ele desenvolve esse conceito num texto que está na revista dos vossos vizinhos, da Federal do Rio Grande do Sul, que se chama Educação e Realidade. Procura o texto do Roger Dale, em que tem lá a definição de mandato. Mandato não é uma ordem, é um conjunto de ideias que se espera que se difundam como o azeite, não é? É como a nódoa do azeite, não é? Vai se difundindo e vai se tornando uma forma de ver o problema. Mas é muitas vezes de legitimação também. Os governos procuram muitas vezes organizações internacionais para quê? Para legitimar as suas decisões. E aqui o conceito de legitimação é o de Max Weber. Fundamental para entender isto. Portanto, esta relação é uma relação simultaneamente de mandato, criação das ideias, dos conceitos, da forma de ver o mundo, das coisas. Isto é, vai criando das conferências, dos papéis, dos relatórios, dos convites, etc., em que se vai criando uma forma de ver o mundo. Mas também os governos procuram muitas vezes as organizações internacionais, sobretudo quando elas não têm a mesma posição, para legitimar aquilo que eles querem fazer. E que muitas vezes estão com dificuldades internas, de oposição, etc. Mas é isto que se está a fazer. E se nós não fizermos, vamos atrasar, estamos a ser isto, velhos de... Portanto, ou seja, este conceito de mandato e legitimação, vocês tenham muito em atenção esta questão. E também, dois outros conceitos que estão hoje em discussão. Eu, no meu trabalho, utilizo um que é uma globalização de baixa intensidade. Isto é, a metáfora das correntes elétricas entre alta intensidade e baixa intensidade. Ou seja, são assim coisas... Não é como os mercados financeiros. Não é como as leis de comércio. O mercado financeiro é uma globalização de altíssima intensidade. São regras fixadas mundialmente, e ali a Bolsa de São Paulo, pode o governo Lula fazer o que entender, que a Bolsa de São Paulo funciona com uma autonomia imensa em função de... portanto, ou seja, são globalizações de altíssima intensidade. Na educação não é assim, é de baixa intensidade. Ou, se vocês quiserem, através de formas de soft power. Põe aqui a metáfora do hard power e do soft power. São formas soft. O soft não quer dizer que não sejam eficazes. Podem até ser mais eficazes que as hard. Mas são de soft. São de soft. São as ideias que vão, são as formas de ver sobre o currículo, sobre como é que se faz, as consultorias, etc. Este é o ponto de partida. Agora, o que é que mudou nos últimos tempos? Antigamente, como é que é? Antigamente, como eu estou a dizer, até os anos 70, 80, até os anos 90. Como é que isto se passava? Fundamentalmente através de processos de assistência técnica. As organizações forneciam assistência técnica. Ainda continuam, mas essa forma de regulação foi sendo substituída por uma outra, que vários autores, entre os quais eu me insiro, e que tenho, aliás, uma conferência que eu fiz, que eu já não... Foi em Brasília, mas não me lembro se foi para o INEP, se foi para a CAPES, que se chama
uma regulação, uma governação por números, governar por números. Governação, vocês aí no Brasil traduzem por governança, é a tradução de governance em inglês. Portanto, eu utilizo governação, mas vocês podíamos dizer governança, que é a tradução que normalmente vocês utilizam no Brasil, e que é, vocês aí, ou para os estudantes, não se esqueçam de ir ver qual é a diferença entre governo e governance. Ou entre governo e governança, ou governação, como eu nos meus trabalhos traduzi. Não sou só eu, em Portugal em Portugal utilizamos os dois termos, embora seja maioritário utilizar governação, porque governança é um estrangeirismo. Mas, portanto, eu sugiro, e nomeadamente aos estudantes, que vão ver a diferença, e nos manuais, entre governo, propriamente dito, e governance, governação ou governança, como aparece nas traduções. Como é que são estas novas formas de governação ou de governança? Fundamentalmente, utilizando os grandes surveys, os grandes inquéritos estatísticos, os números, a comparação por números. Vejam um artigo, se vocês forem. Eu agora não tenho presente, eu tenho a impressão que foi uma conferência que eu fiz no INEP, mas se estou enganado, é 2015 ou 2016. Governando por números, uma coisa assim, educação comparada e uma forma de governação, portanto, algumas dessas coisas de síntese. Eu fiz uma conferência antes de vir para Portugal. Eu estive no Brasil, a viver mesmo em São Paulo, grande parte do ano, entre 2012 e 2015. E foi pouco antes de vir, fui convidado pelo INEP e fui convidado, ainda era ministro, ainda foi no governo de Dilma, ainda era ministro, o seu último ministro, como é que ele se chama? Que agora está no BNDES, o de bigode, o Mercadante. E eu fui a um organizado pela CAPES no lançamento que CAPES nunca mais continuou, de 2 volumes fundamental para quem trabalha isto, e que os programas que não está à venda em lado nenhum, está na internet. Existe alguns exemplares em papel que foram distribuídos aos PPGEs das universidades com educação, que eu estou a olhar ali, está ali em frente, são estes 2 volumes, um segundo. Eu estou colocando aqui no chat, gente, à medida que o professor está falando, eu estou colocando aqui, desculpe, professor, eu só estava avisando que eu coloquei aqui no chat a sua, desculpa, eu só estava avisando que eu coloquei ali no chat a sua referência do texto Governando por Números, foi 2016, eu já coloquei o endereço ali onde se encontra. Pode continuar, professor. Está bem. Este livro, que é uma tradução de um manual com 2 volumes, e fundamental no estudo da educação comparada, chama-se Educação Comparada, foi Panorama Internacional e Perspectivas, tem 2 volumes, e foi traduzido, pago, pela CAPES. Tem o volume 1 e 2, é um manual publicado na Europa, e eles estavam a traduzir, entretanto a Dilma caiu, e eles pararam essa tradução, um outro manual publicado nos Estados Unidos, Carlos Alberto Torres é editor, e que eu tinha lá um capítulo, ainda cheguei a fazer a tradução para português do texto, essas coisas todas, mas depois o livro não veio a ser publicado. Eu sugiro que vocês aí no vosso programa façam baixar pelo menos os 2 livros, vocês ponham Educação Comparada, CAPES, eventualmente o primeiro autor, o editor, chama-se Robert Cohen com W. C-O-W-E-N, e depois tem também o Casamias, um manual muito famoso da Elsevier,
da Elsevier. São 2 volumes, para aí 1000 e tal páginas, 2000 páginas, que obviamente consulta-se capítulo a capítulo e onde algumas destas discussões, nomeadamente esta questão da discussão por números, está presente. Foi um grande serviço que a CAPES na época fez, não terminou esse serviço, espero que agora volte outra vez a retomar e a possibilitar aos pesquisadores brasileiros elementos importantes para o contacto e a difusão, nomeadamente em língua portuguesa, de obras bastante importantes. Mas isto, e portanto, para não me perder, era para dizer que há uma mudança a partir dos anos 1990 das formas de regulação e que vão passar sucessivamente da ideia de assistência técnica a esta regulação pela participação em grandes surveys, em grandes inquéritos estatísticos de comparação mundial. O mais famoso de todos é o PISA. PISA, como vocês sabem, em inglês Program International Student Assessment, portanto um programa internacional de avaliação de estudantes, abrange os jovens de 15 anos, independentemente como a amostra representativa do ano de escolaridade em questão, e que pretende avaliar não conhecimentos escolares, mas competências, skills em inglês, que se pressupõe que sejam transversais a todas as formas de aprendizagem. Porque eu aqui vou fazer um parênteses para dizer o seguinte. As comparações internacionais existem há muito tempo. Mas eram, e são, em muito caso, comparações sobre aquilo que os economistas chamam os inputs, ou seja, os contextos. Quais são as taxas de alfabetização? Quanto é que se gasta em educação? Quantos alunos há inscritos? Quais são as frequências? Quais são as qualificações dos professores? Quais são os seus salários? Isso compara-se há muito tempo. Mas qual era sempre o grande desejo? Era comparar o que é que se aprende, o que é que se sabe. O que é que se sabe? O que é que os estudantes brasileiros sabem, os portugueses, os chineses, os argentinos, o que é que sabem? Qual é a dificuldade de fazer essa comparação? Primeiro, os currículos não são iguais. Segundo, aquilo que se ensina e que se aprende está intimamente ligado à cultura dos povos. E, portanto, a grande dificuldade em encontrar, isto é, eu para comparar distâncias tenho que aceitar se é em metros, se é em milhas, se é em pés, tenho que encontrar uma medida de comparação. Não é? Como é que eu vou comparar aprendizagens? Como é que eu vou comparar competências? Isso foi sempre a grande dificuldade. Nos anos 90, depois de muitos estudos e tomando como modelo o que acontecia com a educação de adultos, desenvolveu-se o conceito de literacia, que no Brasil, devido à influência de uma educadora que faleceu recentemente, a Magda Soares, não utilizaram o conceito de literacia, mas chamaram-lhe letramento. Mas tanto em inglês, como em português europeu, como em espanhol, como em francês, é literacia, que é o conceito. Portanto, vocês aí, quando eu disser literacia, leiam letramento, presumo que foi fundamentalmente a influência da Magda Soares, que levou aqui o conceito, que no Brasil se utiliza este conceito.
E o que é a literacia e letramento? É uma capacidade de usar uma informação. Eu estou a defender, vocês agora os estudantes não citam nunca o que eu estou a dizer. Vão buscar os conceitos. Tem no OCDE, tem no PISA, tem no INEP. O INEP tem esses conceitos todos nos relatórios. Vão buscar os conceitos, tanto nos seus originais como na tradução que é dada em português. Mas é esta capacidade de usar. Foi encontrado este conceito de literacia que pretende ser um conceito que permitirá comparar outputs. Isto é, o que é que se aprende na escola? Se vocês forem ver, e eu sugiro também, para não ficarmos apenas neste tipo de conversa geral, agora eu sugiro que vocês vão ao site do INEP, procurem avaliações internacionais, vão nomeadamente ao PISA, vão ver os relatórios gerais e o relatório Brasil, veem as definições e veem uma outra coisa. Veem algumas das perguntas que fazem parte do PISA e tentam responder a elas. Como sabem, o PISA, no caso do Brasil, como todos os países, é aplicado a uma amostra representativa dos jovens brasileiros de 15 anos, independentemente da série em questão. Ou melhor, em que deve refletir as séries em que eles estão. E, portanto, e se há, que como vocês chamam, o desfazamento de idade de série, deve refletir esse desfazamento. Mas vão resolver alguns desses problemas que foram construídos nesta ideia de uma literacia. Isto é, em que o que conta não é tanto o que se aprende na escola, mas é a capacidade de usar uma informação que está na pergunta. Isso era feito em papel, agora é feita digitalmente, em computador. As perguntas PISA, só um pequeno número, muito pequeno número é que estão disponíveis. Portanto, se vocês procurarem os testes PISA não encontram, os testes PISA não existem, existem algumas perguntas chamadas modelo, que são âncora, e agora perguntam, mas porquê que elas não disponibilizam? Porque é um segredo? Não, por uma coisa muito simples, para evitar o efeito treino. Isto é, que os países, utilizem as perguntas para treinar os estudantes para responder. E, portanto, não são do conhecimento, só algumas. Se algum de vocês já entrou no INEP, vê o tipo de perguntas, na matemática, na língua portuguesa, nas ciências e uma ou outra outro ano, portanto poderão ver. Eu recomendo, até no vosso mestrado, que as jovens de 20 anos façam o teste que é feito a 15. Depois analisem. O Brasil é talvez o dos que normalmente no global está nos últimos lugares em todos os indicadores, globalmente, mas por exemplo, as escolas públicas federais, aquilo que eram os CEFETs e que agora estão na média e acima da média europeia e estão no topo, incluindo acima das escolas privadas brasileiras. Incluindo acima das escolas brasileiras. Porque, obviamente, um país tão desigual como o Brasil reflete essas desigualdades todas e analisa, é um bom, aliás, indicador, para além da discussão sobre se estes indicadores são indicadores fiáveis, não é? Há a discussão dos indicadores, que é uma discussão que eu fiz, mas independentemente disso, dá uma boa discussão sobre as desigualdades entre regiões, entre classes sociais, entre sistemas, dá uma boa análise para o Brasil, a comparação com países como o México, e depois outros países que são assim meio batuteiros, não é? Por exemplo, os vossos vizinhos, os argentinos, participam, mas só participa CABA. CABA é a Comunidade Autónoma de Buenos Aires, não participa a Argentina, só participa a comunidade. Os chineses também são batuteiros, só participa Xangai, não participa a China, não é? Só participa Xangai, Macau e Hong Kong. Não sei se agora Beijing, Pequim, não participa a China e, portanto, entram muitos países, fazem batota
tipicamente, e alguns na amostragem. Alguns na amostragem, outros na escolha. Os mais evidentes são os chineses, que nunca põem a China, né? A China é um país de contrastes, onde até há bem pouco tempo milhões e milhões eram analfabetos, e que de grande diferença, e onde não há liberdade de circulação. Portanto, para um chinês é mais difícil ir para Xangai do que eu ir para Xangai, não é? Portanto, a movimentação interna está profundamente controlada, e portanto eles apresentam, os vossos vizinhos argentinos fazem o mesmo, apresentam apenas Buenos Aires e não a Argentina no seu conjunto. Mas, tirando isso tudo, é um excelente exercício. Mas não perdendo e terminando, para responder às vossas perguntas, as formas de regulação transnacional estão a ser progressivamente transferidos para estes grandes surveys. Estes grandes surveys não são inocentes. Ou não são inocentes, isto é, nada é inocente. São construções, são opções. Quando eu escolho língua materna, matemática e ciências, faço uma opção de hierarquia no currículo. É uma decisão política, não é uma decisão natural, é uma opção. Portanto, isto é, construo um currículo central. E isto vai regular. O que é que leva a quem participa nisto? Que nas suas políticas curriculares vai valorizar aquilo que se mede. É, não é? Aquilo que se mede. Depois perguntam, mas porquê é que interessa aquilo? Roger Dale tem um excelente artigo em que mostra que aquele tipo de informação é uma informação central para o investimento estrangeiro. Isto é, na luta que os países e que as regiões, vejam, por exemplo, no Brasil, que já foi há uns anos, não sei se ainda lembro, a competição entre o Estado da Bahia e o Estado do Rio Grande do Sul para levar a grande fábrica de automóveis, não é? Em que estava previsto ir para o Rio Grande do Sul e acabou por ir para Salvador, para uma cidade próxima de Salvador. Portanto, não é só entre países, é até entre regiões. Mas quando se escolhe investimento, particularmente investimento estrangeiro, esta informação é uma informação fundamental em qualquer decisor económico, decisor político na localização. Não é a única, os salários, a justiça, a segurança, a capacidade de exportação, etc. Mas, quando se fala, e agora vou utilizar a linguagem, né, os recursos humanos, a qualificação dos recursos humanos, utilizando a linguagem de gestor, este é um dos elementos fundamentais. E tem também um efeito de mimetismo sobre as avaliações internas, e particularmente o Brasil, que é um país, desde há vários anos, de provões, não é, como vocês dizem, e que faz a regulação fundamentalmente desta forma. Com os vossos SAEBs, com os vossos IDEBs, com os vossos tudo isso, isto é, vai replicando isso. E, portanto, as formas de regulação hoje existem fundamentalmente a partir da participação nestes grandes surveys e nas consequências, antes na formulação de políticas e depois da divulgação dos resultados, que eles implicam. E tem esta forma soft
de valorizar umas coisas, não valorizar outras, isto é, pôr sob à luz umas coisas, na penumbra outras, valorizar uns aspectos, valorizar outros, etc. E, portanto, eu vou agora e desafio-vos a agora desenvolverem isso, a verem, tendo em atenção que muita desta informação, e vocês então, aparece como uma informação neutra, tecnicamente baseada fundamentalmente em técnicas. As opções são sempre políticas, algumas em que eu estou de acordo, outras em que estou em desacordo, mas que necessitam de ser analisadas enquanto opções. Não há nada de pior para uma política pública que se torne natural. É natural que a matemática seja difícil. Não é nada natural. Porquê que a matemática é mais difícil que outras disciplinas? Porquê que toda a gente aceita como natural? Isto não tem nenhuma naturalidade. Portanto, ou seja, uma política é tanto mais torna-se mais difícil superar aquilo que se torna natural. Nomeadamente, os professores estão cheios de sensos comuns e aceitam-nos. Aceitam-nos. Porque são naturais. Não são naturais. São resultados, historicamente, de formas de agir. Muitas vezes só viveram aquela forma, mas não é a única, etc. E, portanto, e agora aqui, qual é o papel de um mestrado, qual é o papel de um doutoramento, qual é o papel da pesquisa? É desocultar essas relações de força que estão ocultadas. Eu há pouco referi o António Nova. O António Nova tem um livro, que vocês, aliás, podem ir buscar, não uma parte, só a parte do texto à internet, uma parte do texto à internet, que se chama Evidente Espaço Mente. O título diz tudo. Normalmente, o que é evidente em educação, mente. E qual é o papel da pesquisa? É desocultar essas relações, que estão neste senso comum natural de muitas e muitas coisas. E, portanto, eu desafio-os, e nomeadamente desafios, agora a analisar estas formas soft power, de poder leve, mas que vão construindo modos de ver, modos de pensar, de fazer as perguntas. Porque quem faz a pergunta controla a resposta. Quem faz a pergunta controla a resposta. Agora, nós sabemos isso da investigação, não é? Ninguém faz investigação sem fazer um bom problema. A pergunta é fundamental. É meio caminho andado. Quem controla a pergunta, controla a resposta. E, portanto, deixo-vos a isto. Eu peço imensa desculpa, mas é assim, o que isto vos dá e o que eu vos desafio é a ultrapassarem esta análise que muitas vezes se faz sobre o estrangeiro, sobre o internacional, como um bando de malvados que têm umas ideias que querem vender ao mundo. Não, não é assim. Isto intrinca com o nacional, porque estas coisas, isto não é fruto. Agora, e neste trabalho, e aí o vosso Paulo Freire e um marxista que o Freire conheceu, embora não diretamente, Gramsci, isto são terrenos de luta, incluindo as próprias organizações internacionais. Quando eu disse que a OCDE transformou-se no principal think tank e hoje organiza o PISA e isso, a OCDE, quando isto foi objeto de um enorme conflito.
O diretor desta área teve que se demitir porque ganhou o outro. Portanto, são lugares de disputa, não é? Lugares de disputa. Muitas vezes, e nós lamentamos, é que, eu particularmente lamento, que é muitas vezes países que até se dizem que têm governos populares e isso não têm nenhuma política alternativa. E, portanto, nestas organizações internacionais de que fazem parte, até às vezes são mais papistas que o Papa. Portanto, ou seja, têm menos reflexão, não têm alternativa, porque também reconheço, então a OCDE, que em Portugal hoje tem uma influência imensa, vem com as competências para o século XXI, aquilo tudo arrumadinho, constroem estruturas de justificação, de legitimação, muito, muito bem articulados. O contributo que eu inserindo naquilo que se chama os autores que trabalham a teoria crítica é tentar não apenas desocultar isto, mas encontrar narrativas alternativas que possam valorizar aspectos que estão colocados em segundo plano. E vocês, se quiserem, eu não tenho isso em português, esse texto, mas vocês têm neste livro que eu referi de 2020, é o capítulo 4, salvo erro, em que eu faço uma análise do último livro, que está aí traduzido em português no Brasil, do Schleicher, Andreas Schleicher, que é o diretor-geral da OCDE, e que tem um livro que se chama a primeira, que é Classe Mundial, ou assim uma coisa, que é um livro da Santillana. Eu faço uma crítica a esse livro, sobretudo chamando a atenção que o que está ausente de todo esse discurso é aquilo que podemos designar como justiça social. Não é apenas better jobs, melhores empregos e melhor vida, é também mais justiça social, menos desigualdades, que normalmente está ausente deste discurso. É um discurso muito centrado na empregabilidade, agora nestes palavrões, empreendedorismo, empregabilidade e outras formas e outros conceitos com preocupações reduzidas no combate às desigualdades sociais e na construção de projetos educativos, isto é, que nunca se sobreporão às medidas de justiça fiscal, de distribuição de renda, etc., mas que podem construir espaços de emancipação utilizando o conceito do Freire, de conscientização, porque, e eu termino com isto, aliás, na universidade, dentro de um mês, vai iniciar-se um congresso, aliás, que foi lançado na altura em que o Bolsonaro foi eleito e que basicamente tem isto. Qual é o poder da palavra? Qual é o poder da educação? Qual é o poder da palavra? O que é que nós andamos aqui a fazer para que, por exemplo, as populações mais escolarizadas são as que votaram mais em Bolsonaro e em Trump? O que é que nós andamos aqui a fazer? E não é, digamos, isto é mandar a responsabilidade para os outros, é muito bom. Mas o que é que nós andamos aqui a fazer? E eu, estou-me a dizer, eu, como professor, o que é que andei aqui a fazer? Eu posso dizer ao meu neto, olhando para o Trump, uma vez lhe disse assim, olha, ali tu tens um homem com todos os defeitos. Racista, misógino, trata as mulheres como objeto, não paga impostos e ainda goza com isso. Faz isso tudo. Mas o que é que leva milhões de pessoas a votar nisso? Votar nele. O que é que leva? Incluindo mulheres, negros.
Posso dizer isso para o Bolsonaro com toda... O que é que leva? Ou para alguns políticos portugueses. Aqui não é nem o Brasil, infelizmente, não tem ninguém o exclusivo. O que é que leva? Qual é o poder da palavra? O que é que leva? O que é que leva? E esse é um desafio que deixo, porque às vezes também não sermos, nunca se esqueçam, e é com isto que eu termino, e agora termino mesmo, que é assim, é muito difícil encontrar políticas públicas alternativas se não conseguirmos determinar um tal problema. Um tal problema. E há uma coisa que Paulo Freire, que eu tenho referido sempre, é que há uma questão que as ciências da educação, onde eu me incluo e onde tenho um lugar, não direi proeminente, mas um lugar com algum poder, que tem feito um contributo muito mau, que é dividir a questão do currículo com a pedagogia. O que se ensina com o modo como se ensina. E aqui há 2 anos ou 3, quando estava a comemorar os 50 anos da pedagogia do oprimido, perguntaram-me o que é que ficava da pedagogia do oprimido. E eu disse que para mim ficou uma coisa. Tão importante é o que se ensina como o modo como se ensina. Tão importante é o que se ensina como o modo como se ensina. Ou seja, aquela conversa que interessa é sermos felizes, é tudo axé, mas que não se valoriza a ciência, em que tanto faz a teoria da Terra plana como as conquistas científicas, em que se dá o mesmo papel aos movimentos anti-vacinas e à ciência. Não. Educação é cultura e é ciência. Mas é também como se trabalha com os nossos jovens. Porque uma das nossas grandes responsabilidades, e que nunca nos devemos esquecer, é que nós recebemos crianças com 5, 6 anos com uma enorme curiosidade. Uma curiosidade de conhecer as letras, de conhecer os números. E milhões delas, pouco tempo depois, detestam a matemática, detestam ler. E nós podemos dizer, não apenas nós, mas nós temos que dizer, o que é que nós lhes fizemos para passar de uma curiosidade imensa a de dizer, matemática, detesto. O que é que fizemos? O que é que fizemos? O que é que fizemos a uma curiosidade para conhecer a letra e a seguir dizer, ler um livro, que coisa! Isto é, a escola seguramente, os professores seguramente, não apenas, mas seguramente têm alguma responsabilidade nisso. E, portanto, isso obriga-nos, como professores, a formadores de professores, responsáveis de mestrado, a estudantes de mestrado, etc., a equacionar e a defender. E vermos, seguramente, aquilo que é não apenas como política pública, mas também como prática profissional. Muito obrigado, eu estou e você que tem cheios de perguntas mais importantes, peço desculpa de ser longo demais, eu só vou ter mais 15 minutos, 20 minutos, já estamos a aproximar das 20. Vamos a essas perguntas. Muito obrigado. Então, estou abrindo aqui, professor, o ambiente do colóquio, para o senhor conhecer, tá? No Moodle, já vou chegar lá na parte das perguntas. Nós montamos com muita assim, humildade, mas montamos um ambiente aqui virtual, né? O pessoal se apresentou com aqui suas lives para conhecer o ambiente ali onde o senhor coordena, aquela disciplina, aquele texto que o senhor mandou sobre as métricas e políticas de educação internacional. Sofia Grec. A Clarice, que está presente, que é a nossa mestranda, traduziu, a Clarice é formada em inglês, tem muita influência, traduziu para nós, está ali, né, no ambiente para o pessoal fazer as leituras, e aqui, então, nós colocamos o livro, a obra e o espaço para as perguntas, tá? Eu não vou mostrar todo o ambiente pelo seu tempo, certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas. Aí eu gostaria de saber das pessoas que estão presentes,
Eu gostaria de saber das pessoas que estão presentes, quem gostaria dessas pessoas que estão presentes de falar a pergunta para o professor, senão eu vou ler. A Márcia se encontra? Márcia Gleiser? Luiz Antônio já vi, Clarice já vi, Gislaine já vi, Amable já vi, Patrícia, Danimar, Vanessa já vi que estão. Quem é que gostaria de falar a pergunta para o professor? Professora, da minha parte, tá? Eu aceito que a professora leia. Porque, então, bem sincero, eu encanto com a palestra do professor, tá? Foi tão grande que eu já estava com vontade de mudar muitas minhas perguntas. Então, para não me estender, eu cedo. E tem o meu, professora, eu sou a Márcia, tá? Por favor, se puder ler a minha, eu te agradeço. Também estou bem concentrada aqui, borbulhando, assim, o encantamento que eu estou pelo professor. Obrigada. Eu aprendi, professor Antônio, professor Antônio, com o teatro, que a gente sempre deve deixar o público querendo mais. Então, o senhor hoje conseguiu isso. O senhor conseguiu isso conosco, né? Mas, então, vou ler a pergunta do Antônio para o senhor. E eu não sei se o senhor quer que eu leia duas, ou leio uma, o senhor responde, ou leio todas. Não, era melhor eu conhecer todas, até para fazer alguns pacotes, que eu não vou ter muito tempo. E portanto, tem uma outra... Tá, e tem uma outra alternativa, meu querido, que é você responder o que você acha que pode e depois eu lhe mandar as perguntas e, oportunamente, quando você achar que deve, a gente se encontra novamente. Diga-me só os temas. Eu não me importo então, vamos lá. Daqui a uns tempos mais adiante, podermos voltar a conversar. Mas azar o seu, agora, como é que... diga-me assim o essencial. Portanto, uma é aqui do Luís António, que as crescentes influências da organização sociais com CDNs, sem educação, entre as crescentes aplicações de testes padronizados na rede estadual, pronto, eu já percebi. Espera um pouquinho. Não, estava a ler no juiz. Você tirou o Luís António e passou para a Clarice. Não, é que estavam os comentários da pergunta. Perdão, está aqui, vai. Diante desse cenário, surge a questão de como enfrentar essa pressão, especialmente considerando que essas mudanças muitas vezes são impostas. E se eu de alguma forma fui abordando isso, está bem. Sim, senhor, vamos à segunda. Vamos à segunda. O que eu estava dizendo é que a maldição do Pequeno Príncipe, que o senhor é eternamente responsável por aquilo que cativa, é a maldição do Pequeno Príncipe. Deixa eu pegar a Márcia aqui, só um pouquinho, que as minhas mãos estão geladas, porque não quero fazer nada errado. Aqui a pergunta da Clarice, quer que eu leia para o senhor lê? Uma dúvida, tipo nas relações da rede pública. O público não possui nenhum tipo de emissão após a compra desta vaga. É correto com o controle de qualidade das conveniadas pela rede pública. Isso Márcia? Eu não conheço suficientemente a realidade aí do Rio Grande do Sul. Eu tinha colocado aqui, inclusive, para a Márcia contextualizar, né? Vamos para outra. Vamos devagarinho. É importante que também Clarice ajudou a organizar muita coisa também. Aqui. E o que ela é que... Olá, professor. O seu livro trouxe tópicos que podem ser pensados em muitos contextos. Tá. A descontinuidade das políticas. Sim, senhora, terceira. Passa outra, se faz favor. Da Clarice, já está. Clarice, diga oi para o professor enquanto eu troco aqui. Oi, está aqui. Aqui. Na verdade, depois da fala, algumas coisas foram esclarecidas, mas ainda tenho muitas dúvidas também. Gislaine, pergunta da Gislaine. Durante a palestra sobre os desafios, pode ler, professor? Quer que eu leia? Não, estou a ler. No comércio, é necessário ter domínio escrito, temos depois passar a atencionar o direito e educação, para reportar todas as Sim, senhor. À frente. À frente.
Um minuto. Gislaine, Clarice, Escola. A Amabile também está presente. Professor. Sim. Sim, senhora, avante. Amabile, quem é mais? Patrícia. Aqui. Sim, senhora. Danimar. Dani fez um pouquinho mais longo, Dani. Quer sintetizar, Dani? Eu vi que o Dani está presente. Sim, senhora. O finzinho aqui, professor. E agora, é isto aqui ou era a última ou ainda tem mais alguma? Tem uma só. Mas depois eu vou copiar isso aqui e vou lhe mandar, porque tem comentários que foram feitos nos outros ambientes, por exemplo, nas suas isso lives. Eu agradeço. Isso. Tá, aqui tá muito. Tem uma preparação para a pergunta. Quer ler a preparação ou vamos direto na pergunta? Estou a ler. Certo. Quando der para passar para frente, o senhor me avisa. Sim, senhor. Professores. Tá. Sim, senhora. Vamos avante. Tá? Então vamos lá conversar. Aqui já tem muitas coisas. A primeira questão é o seguinte: eu recomendo vivamente que no vosso programa vocês vão buscar o relatório da Unesco que saiu da Comissão Os Futuros da Educação. Não sei se algum de vocês já encontrou a sua localização na internet e a sua tradução, que teve como revisor o professor Célio Cunha, que está atualmente na Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília. É um texto muito interessante para gerar debates sobre algumas das questões que vocês aí têm. Como é que ele se chama? Eu trabalho, chama-se por um novo pacto, mas procuram Futuros da Educação Unesco 2021, vão logo lá direitinhos e vocês têm uma tradução brasileira bastante razoável à vossa disposição. Muitas destas questões podem estar equacionadas. Rapidamente, começando logo pela primeira. A regulação pelos exames e pelas provas standardizadas. Estão a me ouvir? Sim, sim, professor. É que eu perdi aqui a imagem, perdi todo. Deixem-me lá ver. Mas estamos aqui, estamos lhe enxergando. Estão enxergando. Já voltei. É que eu tinha-vos perdido completamente. Pronto. Mas há outras formas de regulação. E há outras formas de regulação pelos exames que não sejam só das disciplinas centrais e básicas, etc. O desafio, aliás, houve aí no Brasil, no âmbito, nomeadamente da AMPED, um movimento, mas que depois perdeu muito fogo contra esta ideia de que
os exames e estas formas de regulação pelos exames são as únicas formas existentes. Esse movimento, a meu ver, se for retomado e se for encontrado outras formas porque o grande problema é como difundir a inovação. Há uma questão que nós temos sempre que ter em conta. A inovação não tem toolkits, não tem caixas de ferramentas. Não se vende um pacote para uma escola diferente. É sempre uma construção coletiva. E que parte da vontade coletiva de mudar. Porque também depois as mudanças de natureza individual são possíveis, mas são difíceis. Quando os contextos são adversos, é difícil. Agora, o Brasil, e daquilo que eu conheço o Brasil, tem desafios imensos que não têm nada a ver, ou que têm muito a ver com isto, mas que aparentemente são centrais. Por exemplo, é muito difícil ter processos massivos de inovação com a vida que os professores brasileiros têm trabalhando 2 e 3 horários. Isto é, alcançar que um professor brasileiro tem 20 horas, 24 no máximo na educação pré-escolar e no Fundamental 1, 26 no máximo, de aula, e que o restante é trabalho na escola, preparação de aulas, avaliação, e que o total do seu trabalho, incluindo o trabalho visível em aula, em casa, é de 36 ou 40 horas e não é mais, é um enorme progresso. Tem muito menos alunos, conhece-os, prepara estratégias, etc. Não é possível, com a correria, a somar os 2, 3 salários que se tem. Isto é, construir uma escola pública brasileira em que um professor está dedicado plenamente à sua escola, assume essa escola e o projeto dessa escola e dos alunos que recebe, no sentido de eles irem o mais longe possível, ou torna-se difícil. Torna-se difícil. Segunda situação. Os professores brasileiros, e daquilo que eu conheço, trabalhei na Universidade Brasileira e corri o Brasil todo, têm uma enorme vantagem, por exemplo, relativamente aos médicos. Em geral, são filhos do povo. Ou seja, vêm de camadas sociais médias e baixas. É uma enorme vantagem. Por exemplo, que na medicina não existe. Grande parte, a esmagadora maioria dos estudantes de medicina vem das classes médias altas e altas. O que torna muito difícil a sua colocação nas favelas, nos bairros problemáticos, o contacto. Mas há um reverso. Hoje, não foi provavelmente da vossa geração, mas aliás há uma pergunta que diz isso, grande parte dos professores estão a ser formados em faculdades privadas e não foi referido, mas à distância. O que é que isto significa? Não é nada contra a faculdade privada, mas significa que são instituições sem investigação, sem pesquisa, com um corpo docente muito limitado. O que é que isto significa? Nós sabemos o seguinte: o que é que os professores fazem? E vêm de escolas públicas muito sucateadas. O que é que nós sabemos da pesquisa que existe sobre professores? É que os professores refletem as suas práticas de alunos.
E, portanto, se viveram numa escola sucateada, pouco exigente, vão refletir isso na sua prática futura. Porque, em geral, e nós sabemos também muito bem, que a formação inicial de professores conta muito pouco nas formas de trabalhar. Porque há logo uma coisa que é completamente diferente. A última conferência que eu fiz aí no Brasil, ainda era a equipa da Dilma que havia, entre os quais estava uma professora aí ilustre do Rio Grande do Sul, que era a secretária de Educação Básica, foi reitora depois da Universidade das Pampas. Eu dizia, se vocês querem uma sugestão, uma proposta minha para a formação de professores, não autorizam nenhuma instituição de formação de professores que não tenha escolas de residência. E mobilizam o que de melhor existe no ensino universitário, nomeadamente as universidades federais e estaduais, para voltarem a ter formação de professores. Porque foram, muitas delas, perdendo. Cada vez têm menos turmas. Cada vez, porque nas próprias universidades federais, não sei como é que é aí no Estado, a educação é a área científica menos valorizada da universidade. Ou das menos valorizadas da universidade. E, portanto, se vocês querem uma medida de política pública, não te ponham a inventar muita coisa. Invertam essa situação. Invertam essa situação. Porque aqui há uma questão de fundo. É que uma escola para todos não pode ser uma escola de mínimos. E isso não é apenas política pública, é de senso comum dos professores. Muitos professores acham que as crianças dos meios populares não têm tantas exigências como os seus filhos. Ou como os filhos dos que estão na escala social acima deles. Acham isso. Naturalmente. Uma coisa que é natural. Não pode ser. Quando eu acho isso. Mas o professor, e eu digo isto com muita pena, que eu fui dirigente sindical, como foi dito, e tudo isso. Há uma coisa que sim. Porquê que para um professor trabalhando na rede pública e trabalhando na rede privada, falta muito mais na rede pública que na rede privada? Isso é o contrário. Maior atenção para os que menos têm. E é o contrário. E é o contrário. Portanto, estas questões não são só da política dos outros, é das nossas, incluindo os sindicatos. Incluindo os sindicatos. Isto é, os professores trabalham com um direito social. Com um direito humano. Como os médicos, como outros. E são responsáveis para que esse direito humano seja universal. E mais, o seu prestígio, a sua carreira e o seu salário está intimamente ligada a tornar a escola, nomeadamente a escola pública, um elemento onde os políticos, eles próprios, colocam os seus filhos. E esta não é uma batalha dos outros, é uma batalha nossa também. Porque isto está ligado à criação de um Estado social forte. E esta é uma questão decisiva, não é só para alguns, é para todos. Qual é o grande drama, e eu que vivi no estado, portanto, na cidade de São Paulo, qual é o grande drama do Brasil? São os múltiplos apartheids. São os múltiplos apartheids. Não é o apartheid da África do Sul, mas são os apartheids. Eu vivia num bairro em que tinha à volta, quando um prédio era alto, tinha todos heliporto no ponto, lá no cimo. Deslocavam-se para os seus trabalhos de helicóptero.
Quem tomava conta dos filhos eram as babás. Era vê-los, depois via-se quem era. Até iam para as manifestações contra a Dilma com a babá, como vários, e eu fotografei vários aí, com as babás. Ou seja, como é que se constrói coesão? Como é que se constrói coesão? Porque depois é a questão, o que é que me serve ter muito se eu não o posso usar no meu país? E, portanto, um dos grandes desafios que o Brasil tem, obviamente que a escola vai ter isso, não é? Mas para que a escola vai ter como consequência isso. Mas para isso é preciso nós entendermos uma coisa. Uma escola para todos não é uma escola de mínimos. Uma escola para todos não é uma escola de mínimos. Mas isso os próprios professores têm de se convencer disso. Não é? Porque se um professor, ou muitos professores não acedem, como é que há de aceder um político que vem das classes altas, que olha para baixo e que fica até incomodado de já andarem de avião, ou de alguns que estão a fazer um processo de ascensão social, que sonham ir a Orlando ou aceder a bens que eram raros, não é? Estava a ver aquele filme com a Kasai, a que horas é que ela chega, não é? É um exemplo marcante, mesmo em muitos, alguns deles meus amigos, de esquerda, liberais, abertos. Obviamente que isso não muda de um momento para o outro. O Brasil teve a colonização que teve o processo de independência que teve a tardia fim da escravatura, tem problemas de classe, tem problemas de raça bem evidentes, tem todas essas desigualdades. Mas é bom que todos nós tenhamos consciência disso e como é que trabalhamos. E aqui como é que trabalhamos nas próprias salas de aula essas questões. Como é que as trabalhamos? Porque o desconhecimento leva a estranhamento. O desconhecimento leva a um estranhamento. E a pior coisa que pode acontecer a uma escola pública é deixar de ser interclassista e interétnica e passar a ser, isto é, quando os meus filhos só são socializados com os seus semelhantes. Isto é, quando os diferentes grupos sociais só se socializam com os seus semelhantes, está tudo estragado. Porque nós estranhamos o outro. Porque tem uma cor diferente, porque cheira diferente, porque fala uma língua diferente, porque tem uma religião diferente, não tem o mesmo Deus, não come o mesmo modo. Nós agora, por exemplo, em Portugal agora está cheio, os trabalhadores braçais, nomeadamente, vêm da Ásia, Nepal, Índia, Marrocos, deuses diferentes. Há terras aqui no sul do país que mudaram de cheiro. Adivinham qual é o cheiro? Caril. Antigamente era a peixe grelhado e agora cheira a caril. Como trabalhar isso? Pois, com um problema aí, torna-se muito complicado, nomeadamente com as mulheres. Vêm de culturas onde a mulher não tem, está muito longe de uma igualdade com o homem. Muito longe. Como é que isso se trata? Como é que se trabalha? Pronto, isso é um desafio da escola, mais inclusive para as próprias comunidades. Porque, por exemplo, no caso aqui da experiência de Portugal, quem são os primeiros a conhecer a língua portuguesa e a integrar são as crianças. As crianças é que ajudam as famílias a traduzir, a aprender a ler, etc. Como é que nós trabalhamos isso?
Portanto, esses são desafios que eu vos deixo. E depois temos um de fundo, e eu só faço esse desafio, aliás não é meu, foi numa conferência recente que eu fiz a abrir aqui o ano letivo, nós estamos a abrir o ano letivo agora, um educador que muito conhecido, porque é o pai da chamada experiência da Catalunha, dos jesuítas da Catalunha, que desenvolveram um modelo diferente de organização escolar. É interessante porque o modelo atual do ensinar a muitos como se fosse um só é dos jesuítas, mas os jesuítas da Catalunha têm um projeto muito interessante de mudança das escolas, se chama Horizonte 2030, salvo erro. Procuram Horizonte 2030 Jesuítas Catalunha, encontram muito. Mas ele dizia assim, desafiava os professores assim, vocês olhem assim, esta criança tem 3 anos e entrou num jardim de infância, em 2023. Vocês sabem quando é que ela vai sair da escola? Em 2040. Se fizer a escolaridade obrigatória de 18 anos e se entrar na universidade, vai sair em 2040. O que é que nós podemos dizer a uma jovem que agora está a entrar na escola? O que são estas incertezas? O que é que a escola... portanto, no fundo, ele dizia isto para que os professores não olhassem só para os pés. E não olhassem só para o seu ano. Isto é para pensassem, e quando ele dizia aos professores, não eram os professores só individualmente, eram os professores individualmente e como grupo profissional. Olhar para diante. Vocês olhem, as vossas crianças que entrarem agora com 3 anos, vejam quanto tempo, que respostas, o que é. E agora tendo sempre esta coisa, e é com isto que eu termino uma frase muito interessante, muito bonita, que o Paulo Freire fez quando recebeu um honoris causa numa universidade brasileira, salvo erro, pouco antes de morrer. Ele está em inglês, mas eu vou tentar traduzir, que diz assim: quando eu penso em história, penso em possibilidade. Quando eu penso em história, penso em possibilidade. Que a história é o tempo e o espaço das possibilidades. Fazendo história, nós escolhemos e realizamos possibilidades. E fazendo história, nós começamos a ser construídos pela própria história. Isto está ligado a um conceito que ele desenvolveu, que eu utilizo, que é o conceito de inédito viável. Que é um conceito bem mais interessante que o de utopia. Porque o de utopia é o nunca. O inédito viável em Freire é muito interessante, porque é precisamente este tempo de possibilidades. Este tempo de possibilidades. E esta ideia que nós somos feitos pela história, mas fazemos também história. Nós somos filhos das circunstâncias, mas construímos também circunstâncias. Esse é o contributo do Freire, nomeadamente num tempo em que dominava uma visão marxista determinista. A escola era o espelho da sociedade e não havia nada a fazer enquanto não mudássemos a sociedade. Era o meu tempo, era assim. Por isso é que o Freire, nomeadamente na Europa e não só, os marxistas abominavam, dos quais eu me incluía, portanto há vontade para falar isso. Freire era uma coisa de uns tipos idealistas vindos da religião, etc. Agora estão todos, falam em Freire, mas os seus tempos não era isso. Os estudantes é que iam alfabetizar o povo, é
essas coisas todas, essas coisas das palavras-chave, isso eram as coisas de uns idealistas que não percebiam nada do mundo. Mas, portanto, ou seja, nós construímos a história, somos frutos de história, mas construímos a história. E o professor, não estou a utilizar aqui o singular, mas é o professor nesta relação entre o singular e o coletivo. Coletivo como profissão, e os sindicatos são fundamentais, mas coletivo como organização na sua escola. Aliás, vocês não sei se conhecem, é um texto muito interessante do António Novo, que fala nas 3 dimensões da formação. A dimensão pessoal, a dimensão organizacional e a dimensão profissional. E, portanto, se nós queremos, por exemplo, na formação continuada, como dizem no Brasil, nos processos de inovação, terem atenção a estas dimensões. A dimensão da pessoa humana, isto é muito difícil ser-se professor se não se acreditar que se pode mudar os outros, se não tiver uma visão otimista do mundo. Não pode. Um cínico não pode ser professor. Aquele que olha para uma criança e diz assim, tu és burra, tu és pobre e cheiras mal, não pode ser professor. Não pode. O professor é aquele que tem que acreditar que a sua ação serve para alguma coisa. Pode ser pouquinho, mas serve. Mas serve. E, portanto, essa é a dimensão pessoal. E um professor que não lê não pode desenvolver o gosto pela leitura. Ninguém pode desenvolver o gosto pela leitura se ele não o tem. Se ele não é uma pessoa culta no sentido de saber ler o mundo, como é que ele pode ajudar as crianças a ler o mundo utilizando a frase do Freire? Portanto, esta dimensão pessoal é fundamental. Mas ninguém muda o mundo sozinho. A escola é uma organização. E, portanto, esta dimensão é fundamental. Mas a escola também não é uma ilha. Há uma profissão, há um saber próprio, etc. Essas são as dimensões que o Novo tem num texto já bastante antigo, tem para aí uns 30 ou 40 anos, mas que eu costumo utilizar como referência para estes processos de mudança e para estas ações sistémicas. Nunca se esquecendo que muitas das coisas, eu digo aos meus alunos, às vezes está ainda aí ela já não a vejo aqui, minha estudante de doutoramento, eu digo assim, aos meus estudantes que vêm de África, sobretudo às vezes mulheres, vocês pensem assim, alguma vez as vossas avós pensavam que vocês iam estar numa universidade da potência colonial, sendo mulheres, sozinhas, numa universidade? Elas diziam, se fossem vivas, diziam assim, vós e bisavós, vocês devem ser doidas. Eu ainda sou considerado uma indígena. Mas elas hoje estão a fazer o doutoramento. São médicas, são professoras, são isto. Mas, para as suas bisavós, era uma utopia completa. Se alguém alguma vez lhes dissesse, olha, eu sou muito amigo aí de um grande gaúcho, o Hermes Zanetti. O Hermes Zanetti, uma vez, telefonou-me de Itália a chorar porque tinha acabado uma conferência na Universidade La Sapienza, com todos os grandes doutores em direito constitucional a ouvi-lo. E ele chorava por uma razão. Os meus avós que vieram da Itália com fome, à procura de uma terra para trabalhar, se alguma vez lhe dissessem que um seu neto ia estar na La Sapienza e que tinha todos os doutores de direito a ouvi-lo daquela universidade, eles davam uma grande gargalhada e diziam assim, é doido, alguma vez isso é possível na vida? Nós aqui uns camponeses descalços, analfabetos, que não temos onde cair mortos? Alguma vez. Estes são os inéditos viáveis.
as utopias. E se nós não trabalharmos para que isso aconteça, isso que aconteceu ao Zanetti, ao Hermes Zanetti, alguns de vocês conhecem, foi presidente do SPERS quando eu era dirigente sindical, foi um dos grandes líderes da CPB, que hoje é CNTE, foi um dos grandes líderes, que ainda é vivo, bastante idoso, mas ele chorava precisamente por este inédito viava de um descendente de um camponês pobre, eles são da região de Garibaldi, acho que é da região de Garibaldi, a mãe ainda conhecia a mãe, que era uma camponesa, aí, mas esse inédito viável é, no fundo, os inéditos viáveis hoje que temos pela frente. Nomeadamente para fazer uma coisa. Todos aqueles milhões de crianças que foram colocados na escola pelo Bolsa Escola e Bolsa Família, que o terem sido colocados na escola seja também oportunidade para que a escola mude. Para que a escola encontre outras formas de trabalhar, nomeadamente com aqueles. E que o facto de eles terem ido para a escola e terem o Bolsa Escola ou o Bolsa Família não seja um estigma, porque vêm dali, obviamente não aprendem. Pelo contrário, para transformar essa conquista imensa que foi a universalização da educação em algo mais. Porque essa é a questão da escola. A escola responde a problemas sociais, mas tem de responder a uma questão central. Permitir que todas as gerações acedam à beleza do conhecimento, à beleza da arte, à beleza da filosofia, à beleza, no fundo, que as gerações anteriores construíram, mesmo quando os seus antepassados não usufruíram disso. Aqueles que construíram aquele teatro lindíssimo em Manaus não usufruíram desse teatro em Manaus, mas os seus filhos, que hoje fazem parte da orquestra que lá existe, têm todo o direito de usufruir o que eles construíram. E esse é o papel da educação, é o papel da cultura, é no fundo o papel da nossa cidadania ativa. Da nossa cidadania ativa. Professora Ana Carolina, tenho a minha mulher lá embaixo zangadíssima comigo. Eu não sei, vou estar lá embaixo zangadíssima comigo. Ela já, porque eu ao fim do dia ia fazer uma caminhada, saiu aí bastante zangada comigo, que eu já percebi. Vou ter um drama familiar. Terei imenso gosto daqui a uns 3, 4 meses voltar a estar convosco. Vocês aí, alguns desses textos com problemas, mandem-me essas questões. Eu agora tenho uma vida complicada agora neste início de ano, mas depois vejo e terei todo o gosto em estar aí 1h30 ou mais a estar convosco outra vez. Está bem? Muito obrigada a todos e a todas, foi maravilhoso. Vou encerrar a gravação.